Meus amigos, o Ancelotti tem um dilema para resolver na escalação da seleção brasileira e isso vai ser fundamental para definir o substituto do Wesley. Bora falar sobre a vitória sobre o Egito, quem convocar caso o lateral direito não esteja à disposição, caso realmente tenha uma lesão, e o que a gente leva desse amistoso para a estreia da Copa do Mundo. Bom, pela milésima vez consecutiva eu me enganei, o Rafinha não foi o ponta pela esquerda, apenas nos momentos defensivos, mas sim o Vinícius Júnior. Impressionante como o Rafinha não joga na posição que rende melhor, mas beleza, é só um comentário mesmo. Lá na frente, a pressão funcionou bastante, eu acho que isso é um ponto a se elogiar na seleção brasileira, de novo, né, tendo um gol com roubada de bola logo no começo, lembrando que foi assim que surgiu o primeiro gol do Vinícius Júnior, o Casemiro roubou a bola, o Vini acertou aquele golaço e agora o próprio Bruno rouba a bola e faz o gol. Paquetá e Vini, e aí eu destaco também alguns erros da seleção brasileira. Paquetá e Vini deram 2 passes, que o Brasil rouba a bola, o Paquetá tá de frente para a jogada, ele tenta a infiltração no Igor Thiago e erra o passe, e depois o Vini 2 vezes, uma também no Igor Thiago, que ele dá no contrapé, e outra dando uma de calcanhar. Foram 3 erros aí no último passe que poderiam ter gerado ataques perigosos para a seleção brasileira, mas ao todo, o Brasil teve sim chances no primeiro tempo e falhou principalmente na defesa. Acho que a defesa foi um ponto negativo, principalmente com a falha do Marquinhos, obviamente, que não pode acontecer de jeito nenhum. Ele depois até na Globo mostra o Marquinhos falando com o Casemiro. Não, era pra você, pra mim eu não vi. E dá pra entender que ele realmente quis tocar no Casemiro, que ele tava fazendo um movimento de aproximação, mas um passe totalmente displicente do Marquinhos. Eu vou falar dele daqui a pouquinho. A questão do primeiro tempo pra mim foi, o Brasil foi sim superior, criou acho que 4 chances, uma com 2 ou 3 com o Igor Thiago, teve o gol do Bruno, o Vinícius Júnior também perdendo um gol cara a cara com o goleiro, tenta tocar, o Rafinha também teve uma oportunidade, então criou, foi uma atuação espetacular? Longe disso, mas dentro daquilo que a gente esperava, eu acho que funcionou, cara. O que eu trago de mais relevante desse primeiro tempo é o teste. O teste que o Ancelotti fez com o Paquetá deu certo. Pra mim tá bem claro isso, o time ficou mais associativo, teve um equilíbrio melhor, o Paquetá saindo da direita. O problema é que ele ficou torto depois da saída do Wesley, e isso tá diretamente ligado ao que eu vou falar no dilema da escalação daqui a pouquinho. Mas o primeiro tempo, eu acho que foi muito mais erro individual que prejudicou a seleção brasileira e poderia ter vencido o primeiro tempo por 3-0, por exemplo, se não é o erro do Marquinhos, se uma das 3, 4 bolas que os caras erraram tivesse entrado. Então, coletivamente, foi uma atuação boa. Não sofreu muito atrás, apesar que, né, com esses erros mais individuais, eu acho que até o Egito consegue chegar ali em 1, 2 jogadas, mas eu não achei a seleção desprotegida em momento algum. Acho que no primeiro tempo a nota ok, foi uma atuação ok. No segundo, o Ancelotti troca quase todo mundo, joga o Rafinha pra esquerda e o Luiz Henrique pra direita. O Brasil começa os 10 primeiros minutos ali fulminante, pressionando em cima, e aí vem o gol do Endrick logo após a assistência do Rafinha, né, de primeiro. O Endrick praticamente no primeiro toque na bola já faz o dele e coloca o Brasil à frente do placar. O Brasil até pressiona um pouco mais, mas depois o Egito fica com a bola e o Brasil recua, e aí eu acho que muito impactado também pela lesão do Wesley. Eu acho que claramente os jogadores do Brasil tiraram o pé. Eu acho que deu pra você ver que os caras não estavam forçando tanto assim. O próprio Danilo pegava a bola, fazia assim com a mão, calma gente, vamos tocar aqui. Então o Brasil não acelerou o jogo hora nenhuma, o Egito também não. Acho que a lesão entrou na mente dos caras e ficou, pô, não vamos forçar aqui. Então foi um segundo tempo bem pragmático da seleção brasileira, recuou bastante, mas sinceramente eu não acho que dá pra gente julgar como um horror, ou foi uma atuação ruim por causa disso, sabe? Eu acho que é natural que os caras tirassem um pouco o pé, recuassem um pouco, não acelerassem tanto assim, apesar de todo mundo ali tá querendo uma vaga no time titular, mas ainda assim deu pra gente ver algumas coisas. Mas de toda forma, acho que esse amistoso serviu pra mostrar que tem que ter mesmo mais um meia no time. Acho que o time ficou mais equilibrado, ficou mais associativo, alguém pra pisar um pouco na bola, pra não ter essa aceleração o tempo inteiro. Não foi uma atuação espetacular, de novo, mas por exemplo, eu vi Portugal jogando contra o Chile. É isso aí, cara, não foi uma atuação também muito boa. Os times nesses amistosos dificilmente fazem atuações tão espetaculares assim. Então eu acho que pra um último amistoso foi ok. Obviamente, a gente ainda precisa evoluir muita coisa, eu vou chegar lá, mas em relação ao jogo em si, eu acho que acho que dentro do que a gente esperava, foi dentro da média. Agora, individualmente, é o que eu mais tiro desses amistosos, né? Primeiro, a falha do Marquinhos não pode acontecer de forma nenhuma. A gente tá falando de um cara tão experiente quanto ele,
E quantas vezes eu já vi em bastidores o Marquinhos falando, gente, não tem amistoso na seleção brasileira, concentração, e faltou pra ele justamente concentração. A gente sabe que não é um erro técnico, é um erro de concentração. O cara, ele poderia ter virado mais o rosto, poderia ter puxado a bola, olhado, foi um erro de concentração. Acho difícil ele repetir esse tipo de erro na Copa do Mundo. Não seria meu titular, já falei isso aqui, mas enfim, não vou ficar gastando saliva com isso. Não pode acontecer, o fato é esse, e espero que o Marquinhos entre mais concentrado nos próximos jogos. Ibanhas, muito bem, impressionante a gana desse cara pra interceptar. Obviamente, ele errou uma ou outra, acho que umas duas, mas em geral ele acertou, mostrou muita força pra ganhar, inclusive roubando bola no campo de ataque. Uma das jogadas que o Brasil criou foi o Ibanhas pressionando lá na frente, então o Ibanhas é um destaque pra mim na defesa, pra mim foi o melhor zagueiro durante os dois tempos. Casemiro foi muito criticado por algumas pessoas nas redes sociais. Eu revi o jogo, cara, e eu sinceramente eu não vi essa atuação tão horrorosa do Casemiro. Eu não vi hora nenhuma o Brasil tão desprotegido, porque o Casemiro tava faltando ali. E quando tava faltando, é porque ele subiu na hora certa e outra coisa deu errado no sistema de marcação. Então, eu não vi esse desastre todo na atuação do Casemiro, mas é fato que o Fabinho entrou melhor, mais associativo, mais móvel, deu um pouco mais de calma com a bola. Realmente a atuação do Fabinho foi superior à do Casemiro. O suficiente para colocar o Casemiro no banco? Eu acho que não, até porque eu acho que ele deu uma segurada nesses amistosos. Eu não acho que o Casemiro foi aquele que a gente está acostumado, e até vendo os jogos dele no Manchester United, eu acho que ele deu uma segurada para a Copa do Mundo. Falando agora do Bruno, além do gol, foi muito bem, e por isso que eu falo que a galera é meio precoce demais. Todo amistoso, todo jogo a gente tira uma conclusão, sendo que o Bruno vinha sendo um dos melhores com o Ancelotti, e nesse jogo também foi um dos melhores do Brasil de novo. Além do gol, deixou o Igor Thiago na cara do gol, foi muito associativo com o Paquetá, organizou a seleção brasileira ali no meio de campo, muito bem o Bruno. E por falar em Igor Thiago, são dois lados, né? E a gente falava muito disso aqui quando eu cobri o Atlético, né? Pra quem não sabe, fui setorista do Atlético por 3 anos. A gente falava muito disso do Paulinho. O Paulinho sempre se posicionava muito bem, recebia muitas bolas e errava muitos gols. Foi o caso do Igor Thiago contra o Egito. Ele se posicionou muito bem, tanto é que recebeu 3 bolas, só que as 3 ele foi prejudicado pelo domínio. Primeiro que às vezes ele usa a parte externa, a bola passa, escapa um pouco, às vezes ele poderia dominar com a perna esquerda, às vezes aquela bola cavada do Bruno faltou refino técnico, e é uma coisa que de fato o Igor Thiago não tem, né? E isso já era de conhecimento geral. Para quem acompanha, não é surpresa nenhuma, o Igor Thiago não tem esse refino técnico que, por exemplo, o Pedro tem. Mas será que o Pedro teria esse posicionamento tão bom quanto o do Igor Thiago para gerar esse jogo? Além de que pressiona muito, né? O Igor Thiago pressiona o tempo inteiro no campo de ataque, e isso ajuda também o sistema defensivo da seleção brasileira. Deve ser titular só por isso? Não, de forma nenhuma, mas são qualidades que ele tem, só que um centroavante da seleção brasileira não pode perder 3 gols da forma que ele perdeu. E aí, eu falo 3 porque um foi aquele de esquerda, depois, agora me fugiu como é que foi o segundo, mas aí teve uma outra que ele também finaliza em cima do goleiro, e uma terceira que o Bruno cava pra ele por cima e ele erra o domínio. Então, não pode de jeito nenhum, e até por isso a gente fala do Endrick. De novo, é impressionante, ele entra, vai, posicionamento certinho, é o que o Andréas Pereira fala, né? Impressionante como que esse menino é iluminado, parece que tem a mão de Deus ali nele pra ele fazer tudo acontecer, tá sempre no lugar certo, tá sempre uma estrela, e um toque, a única oportunidade que ele teve praticamente no jogo inteiro, ele fez o gol logo praticamente no primeiro toque dele, um bom cruzamento do Rafinha, que inclusive com 20 minutos na esquerda deu uma assistência, comprovando que na esquerda ele joga melhor do que na direita. Eu acho que pra mim isso é um fato, mas infelizmente eu acho que isso vai ser difícil de acontecer, daqui a pouco a gente fala disso, mas Endrick de novo mostrando o potencial que ele tem. Luiz Henrique entrou muito fominha, aí é a questão das redes sociais. A galera, né, as críticas, o cara vê que tá perdendo espaço ali, foi sacado do time titular, o que ele pensa? Pô, vou entrar aqui, vou tentar resolver, vou ir pra cima igual eu sempre faço. Só que exagerou, tem que ter a medida certa também. Até gerou algumas boas jogadas, mas em 2, 3 vezes ali, ele deveria ter soltado a bola mais rápido. Então não adianta nada o cara ter gana de ir pra cima o tempo inteiro, se ele não souber soltar a bola no momento certo. Vinícius, também vi muitas críticas, acho que não foi nem para o céu nem pro inferno. Ele fez boas jogadas, tá? Deu alguns dribles, deu um bom passe, por exemplo, pro Douglas Santos no finalzinho ali do primeiro tempo, mas errou passes muito fáceis. E aí eu acho, de novo, assim como o Casemiro, eu acho que ele deu uma segurada também. E eu acho que faltou, pra esses caras, assim, mais experientes, não sei se eles entraram tão concentrados assim. O Vini, umas 3 vezes, ele deu um passe mais displicente que não tinha necessidade nenhuma, e 2 vezes ali bem na cara do gol, e 2 vezes de primeira. Teve aquela que ele recebe ali na entrada da área, se não me engano, do Rafinha, ele tenta escorar pro Igor, e aí ele até faz o certo, só que ele erra o passe, e depois um passe que ele poderia ter dominado, só que ele tenta dar de calcanhar pro Igor Thiago de novo, e erra também. Então, acho que
foi displicente, mas não foi uma atuação horrorosa. Por exemplo, dos atacantes ali, talvez ele tenha sido o melhor do time no primeiro tempo, dos três ali, Igor, Thiago, Rafinha, né? Porque os outros, o Igor, apesar de ter gerado jogo, errou 2 gols. Então, o Vini não fez uma atuação espetacular, mas, por exemplo, dos últimos 3 jogos, ele jogou 2 muito bem. Foi contra a Croácia e contra o Panamá. Então, né, calma aí, também não é um jogador que todo jogo vai brilhar na seleção brasileira. Rafinha eu já falei, então vamos entrar no dilema da escalação. O Ancelotti, e esse dilema é mais pra gente do que pro Ancelotti, porque o Ancelotti diz que já tem um time na cabeça, eu tô muito curioso pra saber qual é, porque nenhuma escalação me parece 100% boa. Todas eu vejo um porém. Mas se eu fizer isso, tem isso. E aí eu explico. Primeiro, na zaga acho que não tem muita discussão, vai ser Alisson no gol, eu já falei que eu gostaria do Breno no lugar do Marquinhos, mas isso não vai acontecer, então vai ser Marquinhos e Gabriel Magalhães. Nas laterais, acho que a dúvida é ali na lateral direita. Eu, sinceramente, o Danilo também foi muito bem, tá? Contra o Egito. Eu gostei mais do Ibanhas, acho que ele tem mais pegada pra jogar ali na lateral direita, um pouco mais de físico. Eu preferiria o Ibanhas ali naquele setor, mas foi o Danilo ok também. E na lateral esquerda, pra mim, tá bem claro que o Douglas Santos merece ser titular na vaga do Alexandro. De resto, cara, eu já vi todas as escalações possíveis que vocês podem imaginar. Com o Ryan titular, com o Luiz Henrique, com o Paquetá e com o Danilo, com o Rafinha, Igor Thiago, Endrick, Vinícius, sem Vinícius. Cara, tudo que for possível montar, eu acho que eu já vi a galera pedindo nas redes sociais. Então, cara, vamos lá. Por que eu acho que o dilema é tão grande? Sem o Wesley, a gente vai ter ou o Ibanhas ou o Danilo por ali. E isso, ao meu ver, praticamente elimina o Paquetá como meio pela direita. Porque qual que era a ideia? O Paquetá, inclusive foi isso que aconteceu ali nos primeiros 15 minutos, saindo da direita pra dentro e circulando o tempo inteiro. E aí o Wesley ocupava aquele setor. Só que o time vai ficar muito torto se não tiver um lateral que vai ocupar aquele setor. E não vai ser o Ibanhas. Se você espetar o Ibanhas, vai dar errado, não vai ser o Danilo. Então, pra mim, tá claro que pra manter mais ou menos o modelo de jogo que o Ancelotti quer, ele vai ter que jogar um ponta por ali. Vai ser o Rafinha ou vai ser o Luiz Henrique? Pra mim, ou o Ryan, né? Tem o Ryan ainda. Só que o Rafinha, pra mim, joga melhor na esquerda. O Luiz Henrique não convenceu ainda 100% como titular, mas pode ser uma opção. E o Ryan é um furacão, tá atropelando, assim como o Endrick, por exemplo. Você pode até dar oportunidade pra ele, mas ainda também, assim, mas começar um jogo contra Marrocos, por exemplo, com o Ryan titular, pode ser que ele ganhe a posição durante a Copa, mas ainda não estou convencido também desse ponta direita. Aí beleza, na esquerda eu acho que a gente vai concordar que tem que ser o Paquetá ou o Danilo. Eu acho que o Paquetá traz mais associação, traz mais um pouco de calma pro time. O Danilo joga melhor na posição do Bruno, né? Ele é mais infiltrador, ele aparece um pouco melhor na área. O Paquetá, eu acho que ele ajuda a organizar mais o time. E aí o Vini vai permanecer por dentro. Eu acho que, sinceramente, não tem como tirar o Vini, apesar das críticas que eu sei que muita gente tem, mas nenhuma jogada ele pode decidir a partida e como um todo, eu acho que ele tá evoluindo com a camisa da seleção. Vamos ver agora contra Marrocos, ele gosta de jogo grande, né? Então eu não tiraria o Vini de forma nenhuma. E eu também não tiraria o Rafinha, só que quem que vai ser o parceiro do Vini ali? O Rafinha não tá encaixando, cara, o Rafinha nesse sistema do time. Então vai ser o Endrick, vai ser o Igor Thiago, né? Vai ser o Matheus Cunha, vai ser o Luiz Henrique, vai ser o Rafinha. Luiz Henrique não, né? Mas vai ser qual desses 4? O Endrick, Igor Thiago, Matheus Cunha ou Rafinha? O Igor Thiago perdendo o gol, a gente ainda não confia nele. O Matheus Cunha, o time fica sem profundidade, vai ter Matheus Cunha e Lucas Paquetá, 2 caras que puxam mais de trás, e aí vai ter talvez o Rafinha e o Vini pra correr, pode ser uma possibilidade, mas não sei. Endrick seria a minha opção. Qual que é o time que a gente tem de melhor então? Já falei o sistema defensivo, Alisson, Ibanhas, Bremer, Magalhães e Douglas Santos, acho que pra mim é esse. E aí, cara, pra o jogo contra Marrocos, eu ainda testaria isso aqui. Casemiro e Bruno, não tiraria nenhum dos dois por enquanto. Rafinha na direita, porque ele também não tá com esse status todo pra gente ficar mudando formação, igual eu tentei fazer, né? A minha ideia inicial antes de começar a Copa era Rafinha na esquerda pra ver se o cara atingia o nível que ele já teve no Barcelona, mas pelo visto isso não vai acontecer. E também a gente, pelo encaixe da seleção, não tá dando pra jogar o Rafinha pela esquerda. Então vai ter que ser Lucas Paquetá saindo da esquerda pra dentro, e aí o Vini ocupando aquela faixa ali em alguns momentos, outras vezes o Douglas Santos, então você vai ter uma rotatividade por ali, e o Endrick como titular, porque o Endrick é muito especial e eu aposto no talento dessa vez aqui, por isso eu escalaria esse time aqui contra Marrocos. Mas cara, eu ainda acho que não é essa a escalação, eu acho que a gente ainda vai achar o time, tá? Me parece que tá próximo, a gente tá começando a chegar, ainda não é unanimidade, você vê aí, todo mundo, cada um tem uma opinião. Pra mim tá claro que algumas coisas aqui, como eu disse, o sistema defensivo aqui, pra mim tá bem claro que é esse o time ideal, tirando ali, né, talvez a discussão do Danilo e Ibanhas. Casemiro e Bruno eu acho que eu manteria por enquanto, mas eu gostaria de fazer um teste também com um tripé no meio de campo, com o Bruno como primeiro volante, mas ao lado de outros dois que marcam, Danilo e Lucas Paquetá, acho que poderia dar certo também, mas
Contra quem a gente vai testar esse jogo? Talvez contra a Escócia, se a gente já tiver numa situação mais confortável, precisaria testar, né? O ideal seria ter mais um amistoso, não tem. Paquetá, pra mim, precisa ser titular pra trazer um pouco mais de associação no time. Vini eu não tiraria, Rafinha, pelo menos até acabar a fase de grupos, eu também não tiraria, porque é um cara que, querendo ou não, a gente ainda bota fé de alguma coisa diferente e o Luiz Henrique não me convence. Talvez testar o Ryan ali, ver algumas pessoas pedindo ele como titular também, mas tá bem atrás na fila, pelo menos na visão do Ancelotti. Então, assim, o grande problema, a meu ver, é que o time vai ficar torto de qualquer maneira. Porque o Rafinha, se você coloca... A não ser que você jogue o Luiz Henrique pra direita ou o Ryan. É as únicas duas alternativas, porque são dois caras que ocupam muito mais a ponta do que o Rafinha. Porque mesmo com o Rafinha, ele vai centralizar bastante. E aí você não vai poder puxar o lateral direito pra cima, vai ficar um time meio torto. Então, assim... qual que é a alternativa, né? Comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. O Luiz Henrique não me convence, o Ryan é uma joia, mas eu ainda tenho um pouco de pé atrás, não sei se ele tá pronto, mas pode ser que eu esteja segurando demais, né? Eu acho que o talento teria que ver nos treinos, cara. Eu ainda confesso que eu ainda não tenho 100% de segurança de cara, coloca o Ryan lá que ele vai render mais do que o Rafinha. Eu ainda não tenho essa convicção toda, mas enfim, meu time seria esse aqui, pelo menos pro jogo contra Marrocos, e aí a gente vai ajustando com o passar da Copa, mas eu acho que a gente tá próximo de achar o time. Dito isso, se o Wesley for cortado, e aí eu gravo esse vídeo aqui às 9 horas da manhã, pode ser que quando você esteja vendo, o Wesley já foi cortado, já chamou outro, ou então, né, tomara que ele nem seja cortado, tem essa possibilidade, né, às vezes é uma lesão muito pequena, que vai dar tempo dele voltar, mas se ele for cortado, eu não convocaria outro lateral. Primeiro porque as opções na pré-lista são Vitinho e PH, nenhum me convence. Eu não vejo esses caras sendo titulares da seleção em um jogo de Copa do Mundo. Não apostaria em um dos dois. Eu não teria levado 9 defensores, tá? Então eu corrigiria isso, até porque o Ibanez e o Danilo, eles podem fazer a lateral direita e eles podem atuar em qualquer posição da defesa. Então você tem 8, mas você tem ali 2 caras muito versáteis que podem jogar em qualquer posição. Então, no meu ver, não tem necessidade de você convocar mais um defensor. Se quiser tanto assim convocar um defensor, convoca o Thiago Silva, né? Que aí você tem ali 5 zagueiros ali, pronto, beleza, deixa o Ibanez e o Danilo só pra lateral direita. Acho que não, se for pra convocar um defensor, minha opção seria o Thiago Silva, mas eu apostaria no Gerson. Eu acho que seria o meu escolhido para ter um jogador com características mais próximas da do Paquetá, que pode fazer tanto esse meia direita cortando para dentro, quanto esse meia esquerda cortando para dentro, ou então nesse tripé ser um reserva quase que imediato pro Lucas Paquetá, pro time ter uma característica mais próxima. E sim, o Gerson vinha jogando bem no Cruzeiro, vem jogando, né? Vinha jogando, que já pausou. Eu acho que seria a minha opção por ter características que na pré-lista poucos outros meio-campistas têm, de ser um cara mais associativo, de ser um cara que vai trazer esse box-to-box, né? Que vai ajudar na saída de bola, vai circular o meio de campo, muito técnico. Então, eu apostaria no Gerson para a vaga do Wesley. Até pensei, por exemplo, no Ederson. Só que o Ederson seria ali para ser o segundo volante, para você ter... Acho justo também, tá? Você ter uma opção ali de mais pegada pro segundo tempo, de um cara que tem mais poder de marcação. Acho que seria muito justo. Inclusive, eu coloquei o Ederson na minha lista inicial. Mas pensando no time que a gente tá postando hoje para ser o time titular, acho que falta um meia para ser o reserva do Paquetá, né? Porque se você coloca ele como titular, e aí você quer o Paquetá não tá muito bem, sei lá, você quer manter ali a estrutura do time, você olha pro banco, só tem o Danilo. Eu acho muito pouco. E eu acho, inclusive, que a convocação do Ancelotti, ela já foi deficitária nesse sentido, de ter somente 5 meio-campistas, é muito pouco para uma Copa do Mundo. Então eu corrigiria isso e convocaria mais um meio-campista. Não seja o Gerson, eu nem consigo pensar em outro. Talvez o Gabriel Sara, o Matheus Pereira pode ser uma opção também. Só que eu não convocaria o Matheus Pereira porque eu vejo ele atuando muito mais numa faixa mais ofensiva, que é a do Neymar. Não vejo, por exemplo, se eu estiver precisando de um cara que vai dar o último passe, eu vou olhar pro banco, eu tenho o Neymar e o Matheus Pereira. Eu vou no Neymar, então eu não vejo necessidade de ter 2 camisas 10 ali, 2 caras que vão priorizar ali o último setor do campo, porque é mais importante você ter um jogador que atua uma faixa um pouco atrás. Então eu iria provavelmente Gerson, Ederson ou até mesmo o Gabriel Sara. Acho que seriam 3 opções válidas, mas na minha opinião, eu acredito que o Ancelotti ou vai convocar o Vitinho ou ele vai no Thiago Silva mesmo. Acho muito difícil ele mudar a rota assim totalmente, mas o Ancelotti já me surpreendeu algumas vezes e tomara que ele faça isso dessa vez. Cara, foi esse então o pós-jogo, espero que vocês tenham curtido, até esqueci de pedir like, mas deixa aí que ajuda muito no crescimento do canal. Se você curtiu e quer receber mais conteúdos aqui do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o sininho de notificação e o hypar também lá nos comentários, que ajuda pra caramba o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas. E óbvio que eu quero saber a sua opinião nesse dilema todo, qual seria a sua escalação para o jogo contra Marrocos, qual que você acha que é o melhor time titular para essa estreia na Copa do Mundo. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.